Referência em grandes marcas e lançamentos, a PB Kids acredita que estimular a imaginação de forma lúdica é o grande legado que podemos deixar para as crianças. Acesse o site www.pbkids.com.br e fique por dentro de todo esse universo ou visite a loja mais próxima. Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pela audiência de vocês, pelos comentários carinhosos. A gente faz esse programa com muito empenho e esforço e a gente tenta levar com muito amor, qualidade para vocês. Nem sempre a gente consegue fazer da forma perfeita, sem interrupções ou trazer o entrevistado que vocês gostariam. Dois convidados que vocês estão pedindo muito, que é o Regis, que perdeu 3 filhos para o câncer. A gente não consegue trazer, ele mora em outro estado e está em tratamento de químio. E a Mariana, mãe dos quíntuplos capixaba. Ela acabou de perder o marido e ela não tem como vir. A gente também queria muito. Mas continuem mandando as sugestões. A gente adora. Eu adoro interagir com vocês nos comentários. Para quem quiser ver o backstage das gravações, maquiagem, roupa, quando os convidados chegam em casa, é só acessar meu Instagram, @marianakupfer. Aproveitando, se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com muito amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Por hora só gravamos em São Paulo, então manda o número do seu telefone para facilitar o nosso contato. Assistam um episódio muito, muito emocionante e fofo a seguir. Beijos! Não existe certo ou errado, apenas o que é a realidade da sua família dentro do seu lar. O que não posso é perder a esperança, alegria e entusiasmo de dias melhores. Meu sogro sempre me diz, um dia de cada vez e tudo isso vai passar e vocês verão o fantástico Micael dando orgulho para todos nós. No Amar de hoje vamos conversar com a Tatiana, mãe do Micael de 6 anos de idade. Aos 32 anos, Tatiana foi diagnosticada com a doença de Crohn e durante o período de tratamento, ela descobriu que estava grávida. Foram meses muito difíceis, pois a gestação era de risco. Após quase 20 horas de trabalho de parto, seu filho Micael nasceu. Mas com o passar do tempo, ela notou alguns comportamentos incomuns em seu filho. Anos depois, Micael foi diagnosticado com autismo e TDAH. Hoje a Tati vai contar tudo sobre esse processo e como eles estão. Tati, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui com você hoje. Obrigada, você veio toda linda, com uma flor na cabeça. Obrigada. A Tati, pessoal, é irmã do Thiago, que é um colaborador da PB Kids, um cara muito querido que atende na loja PB Kids do Shopping Cidade Jardim em São Paulo. Se alguém estiver assistindo a gente morar em São Paulo e morar perto do Shopping Cidade Jardim, procura ele lá para fazer as compras. E o Thiago que contou pra gente sobre a história da Tati. Tati, você é muito ligada na sua família, tem uma história muito linda. Você foi filha única até os 17 anos, depois de muitas tentativas que teus pais haviam feito para te darem irmãos. E hoje vocês são 3. Conta pra gente como é que foi essa época. Foi assim maravilhoso, né? Porque nunca a experiência de ser filha única, eu nunca tinha algo sempre faltando. E os meus pais sempre colocaram como uma ideia fixa que não seria só eu. Mas como eu tive muito problema de saúde, muita pneumonia, eles decidiram esperar um pouco. Então, aos meus 8 anos, eles começaram as tentativas. E foram 5 gravidez. E uma foi a Thaís, que viveu conosco por 15 dias e faleceu. E aí depois, graças a Deus, veio o Igor, que hoje está com 22 anos, e o Thiago, com 21 anos. E eu participei de todo o processo. Então, digo que eles são meus. Eles são bem temporões, porque eles nasceram, você já tinha 18 anos? Sim. E você praticamente ajudou sua mãe a criá-los, né? Sim. E você, é o que você disse, se tornou uma segunda mãe para os seus irmãos, cuidava deles como se fossem seus filhos, seus pais trabalhavam muito. E aí passou o tempo, quando você estava com 32 anos, você estava prestes a se casar, que a gente vai contar com esse seu companheiro, marido maravilhoso. E você acabou tendo uma descoberta muito difícil em relação à sua saúde, Tati. O que aconteceu? Foi um período bem difícil, doloroso e turbulento. Porque nós descobrimos a doença de Crohn em dezembro e nós estávamos com o casamento marcado para maio.
do ano seguinte, de 2016. E nesse período eu fiquei internada, eu ficava em casa 2, 3 dias e voltava, ficava mais 15, 20 no hospital. E ele, entre trabalho e visitas, eu sinceramente olhei dentro dos olhos dele e disse: você tem certeza que é isso que você quer? Talvez eu possa ter um câncer, né? Os médicos falavam muito nisso, porque o meu processo inflamatório já estava acima do normal, estava tudo muito assustador. E ele foi o meu bálsamo, assim. Ele realmente me pegou no colo. Eu queria que você explicasse um pouco o que é a doença de Crohn, como ela afeta e o prognóstico. A doença de Crohn, ela é uma doença que pode ser hereditária. No meu caso porque a minha mãe também tem. E a doença de Crohn, ela dá quadros diarreicos com sangramento. E especificamente no meu quadro, eu tive um nódulo na válvula íleon e que ela poderia entupir. E eu ter a consequência de ter que tirar todo o trato intestinal, digestivo. Tem cura a doença de Crohn? Não tem cura. É uma doença autoimune? É uma doença que te acompanha o resto da vida? Eu sou imunossuprimida. Você foi se cuidando, você chegou até a pensar em adiar o casamento com medo, né, de uma possível evolução da tua doença para um câncer. E numa conversa com o teu noivo maravilhoso, ele falou: não vou desistir do amor que eu tenho por você e vocês iriam vencer esse desafio juntos. Como é que foi a partir do momento que você saiu do hospital, Tati? Eu saí do hospital já em março, então faltavam 2 meses pra gente se casar efetivamente. Eu saí correndo atrás de vestido e a cada semana eu emagrecia 2 quilos. E aí eu tive o apoio dos meus irmãos, dos meus pais, porque eles que tocaram tudo, assim, uma decoração, os pratos, e eu foquei mesmo no vestido. Aí rolou o casamento. Daí depois do casamento, foram 3 meses de idas e vindas pro hospital. Sim. E você ainda tinha o sonho de ser mãe, claro, vocês sempre falaram em ter filhos. Sim. Só que pelo teu estado de saúde, você sempre achou que isso seria praticamente impossível. Sim. Só que numa dessas idas ao hospital, um dos médicos te pediu um exame para verificar se você estava grávida. E aí você teve uma grande surpresa. Como é que foi essa notícia, Tati? Foi, assim, uma surpresa maravilhosa, porque nós queríamos muito, mas não estava na programação. De 2016, não. Eu precisava me recuperar, eu precisava ter a estabilidade com o imunossupressor. E aí foi muito surpreendente. Eu casei em maio e em julho, 2 meses depois, eu fiquei grávida. E aí nós descobrimos com 4 meses quase já de gestação, porque eu comecei a ir de novo para o hospital com muitas dores abdominais, muita diarreia. Você achava que era câncer? E eu achava que era câncer. Porque era uma gravidez. Quando nós viemos com o beta positivo, e eu tinha tido todos os ciclos menstruais daqueles 3 meses normal, e o médico, eu falei: tá bom, então se não for bebê, é o que, doutor? Ele falou: pode ser um câncer. Aí eu liguei para o meu marido e disse: é um câncer. Claro que vocês ficaram muito felizes com a notícia da gravidez e você já estava quase com 4 meses de gestação. Então como é que foi a tua gravidez a partir daí? No primeiro ultrassom, nós não podíamos mais ver e constatar aquele primeiro, o morfológico, né? Que é um dos mais importantes para descartar algumas doenças. E eu perdi. Então, assim, aquilo eu me culpava, mas ao mesmo tempo eu estava feliz e ansiosa com os próximos meses com a descoberta, mas eu me culpava de não ter sentido, de não ter dado a devida importância para aquilo. Nesse período que depois da descoberta, foi também um outro problema, porque nós começamos a fazer o acompanhamento no Hospital São Paulo na casinha de anomalias. Ele poderia ter uma deformidade por conta do remédio, o imunossupressor. Porque você ficou 4 meses sem saber que você estava grávida, tomando o remédio. Exato. E isso poderia ter afetado o seu feto. Exato. Então o seu pré-natal foi de alto risco
Exato. E algum exame poderia detectar se teria alguma deformidade? A cada 2, 3 meses, a cada 2, 3 semanas, eles iam meio que descartando, bom, tá tudo certo com o coração, tá tudo certo com os membros, tá tudo certo com o crânio, e a gente ficava bastante assustados, né? Porque era fé mesmo. E aí o Márcio, vamos agora segurar na mão, chamar o nosso superior e dizer, olha, vai na frente, cuidando de tudo isso, porque a gente já não sabe mais o que fazer. E na reta final da gravidez, Tati, você começou a ficar muito inchada, você já sentia muitas contrações e os médicos te internaram. Sim. Então eu queria que você contasse em detalhes como é que foi dessa reta final até a chegada do Mikael. Com 38 semanas eu comecei a ter muito inchaços na perna e aí a gente começou a ficar preocupado agora com o parto, né? Deixaram a doença de lado em atividade, com quadro diarreico, com bastante dores abdominais, mas começaram a cuidar então da parte agora do Mikael. E aí, atentando mesmo a eclâmpsia, né? Eclâmpsia, porque é uma coisa que tudo fica diferente e me internaram justamente para fazer esse acompanhamento. Mas as contrações vinham e eu não tinha passagem. Aí eles induziram, me deram o comprimido às 7 horas da manhã e nós fomos até às 5 da manhã em trabalho de parto, com sangramento, com muitas dores. O Márcio o tempo todo do meu lado. Nós fizemos todas aquelas ginásticas com bola e foram 22 horas ele me dando todo o apoio. 22 horas de trabalho de parto. 22 horas de trabalho de parto. E aí finalmente o seu príncipe nasceu. Como é que foi a hora desse nascimento? O parto correu tudo bem? Foi a coisa mais linda e fantástica estar com ele ali naquele momento e com o Márcio. Porque foi a hora que tudo fez sentido pra mim. Eu nasci pra cuidar e ser mãe do Mikael e recebê-lo. Bom, correu tudo bem, graças a Deus, nesse parto. Graças a Deus ele veio com saúde. Porque vocês passaram muito medo na gravidez, que as tuas medicações poderiam ter interferido, né? Sim. Afinal, você não sabia que você estava gestante. Eu queria que você contasse o que aconteceu quando o Mikael tinha 22 dias e estava em casa. Que susto que vocês passaram. Eu amamentei e aí nós colocamos ele para rotar. O Márcio sempre fazia, né, o papel do me dá, que agora eu vou colocar. Então eram 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro. Pai de primeira viagem, mas sempre se dando suporte. E depois disso ele colocou ele na cama e nós fomos almoçar juntos. E ele levantou e falou, nossa, amor, vem ver, ele tá levantando o tronco? Não, com 22 dias não pode. E aí quando ele olhou e pegou ele já tava engasgando e começou a ficar branquinho, depois roxinho, e a gente começou a gritar no quintal, socorro, pedir ajuda pros tios, pro meu sogro. E minha tia disse, coloca a boca no nariz e suga. Nossa. E aí na hora que o Márcio sugou, ele não voltou a respirar. Aí foi a hora que eu desmaiei. E ele conseguiu entrar dentro de um carro e ir com ele na palma da mão, batendo, fazendo massagem, chamando ele, até o posto policial mais próximo da nossa casa para ele fazer a manobra. Nossa. E graças a Deus deu tudo bem. Graças a Deus deu tudo certo. Tati, durante os 3 meses que você amamentou, você suspendeu as suas medicações, né? Para a doença de Crohn, que a gente falou aqui, que é autoimune, que tem que medicar o resto da vida. Sim. Então você ficou 3 meses amamentando, suspendendo a tua medicação, porque você queria muito amamentar, e aí você teve muita dor, precisou interromper a amamentação. E queria que você falasse disso, né? E também, durante esse período, você notou que o Mikael apresentava alguma coisa diferente. Então, queria que você falasse dessas duas coisas. No último mês, com 37 semanas, nós suspendemos a última aplicação. Eu disse para o meu médico, o pediatra, todo mundo que nos acompanhava que eu queria amamentar. Porque por eles, a gente já daria leite fórmula, e pularia essa amamentação de qualquer maneira, para eu continuar me cuidando. A medicação para a doença de Crohn é diária? De 15 em 15 dias.
injetável. E obviamente interferia no leite materno. Sim. Então você acabou suspendendo por 3 meses e queria que você contasse o que aconteceu aí. Eu sentia muita dor ao longo desse período e o meu médico tentou inclusive voltar com o corticoide, mesmo que me dando o dia inteiro para amamentar e à noite não, pra gente entrar já com a fórmula. Eu recusei de novo, isso no segundo mês, ele com 2 meses, no terceiro eu não consegui mais. Porque aí eu já chorava de dor, já não conseguia me alimentar. Os cuidados básicos eu já estava sendo limitada a fazer. Nesse mesmo período, na amamentação, nós não tínhamos a troca do olhar. E aí eu dividia isso com a minha mãe, porque era uma coisa que ela, com os meninos, eu sempre participei afinco nas madrugadas e eles tinham essa troca e me preocupou. Foi o primeiro sinal que me levantou ali a luz amarela. Você resolveu investigar. Sim. Daí foram meses de investigação para tentar entender ou achar um diagnóstico do Mikael e vocês não tinham nada conclusivo. Aí passou o tempo, ele completou 2 anos e aí finalmente veio um diagnóstico. Assim que a gente começou a perceber esses sinais, né, da rigidez do corpo, choros excessivos, as cólicas, com 2 anos a gente conseguiu achar um pediatra que olhasse para isso com outros olhos e o Mikael começou a andar já com 1 ano com esse médico e ele falava, não, mas ele já tá falando, já tá andando, tem um vocabulário robusto, tem alguma coisa aí. Mas como ele clinicamente não era dos melhores da saúde, ele dava bastante trabalho com bronquiolite. Então ele descobriu adenoide, nós fizemos a cirurgia e aí ele falou, ó, então depois da parte clínica, nós vamos cuidar e fazer as investigações da neuropediatria. Dentro desses 2 anos, a gente começou a perceber a seletividade alimentar. Ele vomitava muito, tendo se alimentado ou não. Uhum. E aquilo assustava muito porque era com cheiro. A gente observava que ele sentia o cheiro e tinha os vômitos. Ele foi para a escola. E aí na escola ele começou a bater nas crianças. Ele começou a morder as crianças. E aí foi quando ele foi para casa e ficou com o Thiago, sob a supervisão do Thiago. E foi um momento incrível, porque o Thiago conseguiu... Thiago, seu irmão, que tá aqui hoje. O Thiago, meu irmão. Foi um momento incrível das nossas vidas, porque eu precisava trabalhar. E um momento que eu me dediquei a eles, né? Eu estava sendo reconhecida, não. Porque família a gente tem gratidão, né? Foi a hora que ele mais me abraçou e olhou para isso com olhos fraternos da minha necessidade. E ele via toda aquela turbulência da gente tentando descobrir o que ele tinha, os pediatras falando que, olha mãe, bem-vinda à maternidade, você não sabia que era assim? Você não vai mais dormir, você não vai mais cuidar de você, é assim mesmo. E eu fui mudando e o Thiago abraçou toda essa preocupação, porque enquanto eu trabalhava, ele levava no médico, eu marcava, ele cuidava e a gente continuou focado na parte neuropediatra e o Dr. Marcelo falou, vamos passar com a neuro, porque ele é muito agitado. Ele não é o agitado normal de uma criança, ele é agitado ao excesso, que chega a ser um TDAH severo aos meus olhos. Foi quando a gente começou a ir para a neuropediatria e os médicos desconfiaram do autismo. Desconfiaram por conta do olhar que sempre está vago, da socialização que não tem qualidade, apesar dele ser verbal e se expressar muito bem, mas acaba não tendo qualidade na comunicação, porque tudo tem que ser do jeito dele, na hora dele e naquele momento e naquele lugar. E aí vocês foram trocando de pediatra, você chegou num neuropediatra, porque fechar esse diagnóstico, tô falando aqui pela minha experiência de mães que eu entrevisto, é muito difícil. São muitos médicos, laudos, exames, é difícil fechar. Então, afinal, depois de muitos anos, vocês tiveram o diagnóstico dele, então, de TDAH e autismo. Esse ano, nós conhecemos a doutora Bruna,
que ela é especialista em autismo. E agora, recentemente, semana passada, nós fomos no consultório dela, uma profissional que não é barato, não é um valor acessível. E, de novo, o Thiago me ajudou. E aí nós conseguimos custear essa consulta. Ela fez a avaliação com ele ali na hora, porque ela tem certificações para isso. E o laudo saiu ontem, do autismo e do moderado, que é o suporte 2, e o TDAH moderado severo. Nós vamos entrar agora com os óleos essenciais. Ela até cogitou o canabidiol, e eu dividi isso com meu esposo. A gente achou melhor agora esperar um pouquinho, ver como ele vai ficar, responder a nova linha de tratamento. E estamos esperançosos para que ele seja e continue sendo um menino fantástico. Vocês tiveram, então, nós estamos gravando esse programa em maio, vocês tiveram o diagnóstico agora, em maio, vão começar, fora o óleo, acho que as terapias, né, que vocês conseguirem. E, obviamente, Tati, com todas essas turbulências e dedicação exclusiva a seu filho, mesmo você voltando a trabalhar e com toda a tua ajuda familiar, a gente não pode esquecer que você é portadora de uma doença autoimune, que é a doença de Crohn, que a gente já falou, e requer sempre uma atenção. Pelo que eu entendi, e já sabia de outros casos, ela tem picos, né? Ela fica, às vezes, tranquila, às vezes você sente muita dor, muita diarreia com sangue, tem que internar. Como é que você teve nesse período, né? Até agora, porque você fez uma cirurgia de emergência em 2021. Sim. Então, como é que foi esse período também até agora? E agora que você tem o diagnóstico, como que você tá? Então, em 2021, ele obstruiu e nós fomos para a cirurgia, tiramos 25 centímetros do intestino, inclusive o nódulo que nós estávamos tentando controlar e diminuir desde o início. Eu tô muito melhor, as minhas dores abdominais, elas acalmaram muito, e os meus quadros diarreicos dá mesmo com um pico psicológico. Então, no estresse ali, na emoção, tudo acontece e a doença, ela não entra em atividade, mas aí você tem as comorbidades dela, né? Então, ela dá ali aquele desconforto, aquela fadiga, aquele estresse, da vibração do trato que dói muito, mas hoje eu faço uso de ansiolíticos, eu preciso tomar até para... a gente fala que é um vaso que ele continua sempre cheio, né? Eu só não posso deixar transbordar. Então, o quadro do Mikael me leva a estresses excessivos. Então, eu faço acupuntura, eu continuo jogando um vôlei aqui, outro ali, meio que vou intermediando com as atividades a rotina da casa, mas a minha prioridade mesmo é o Mikael. E tratar um filho atípico em meio a um problema de saúde crônico que você tem não é fácil. E você contou pra gente que você faz parte de um grupo de maternidade atípica que tem te ajudado muito. Como é que é esse grupo de apoio? Muito, muito. Inclusive eu tive uma troca semana passada com a minha mãe, porque os nossos amigos, eles vão se afastando, mas digo que também nós mesmos, né, os pais atípicos, saem um pouco, nós ficamos reclusos, né, até porque o tempo é outro e a disponibilidade para aqueles encontros legais passa também a ser mais restritos e menores, não tem outro jeito. E esse grupo veio assim a calhar pro meu coração, porque lá eu consigo acordar no dia que o Mikael não consegue se concentrar em nada e não me ouve. Ele exatamente, você fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro. E eu vou lá no grupo e grito: gente, socorro! Como vocês estão aí? Aqui tá tudo pegando fogo. Tá sendo uma terapia. Tanto é que a gente entra, elas falam: olha, aqui é pra chorar, é pra rir, é pra mandar vídeo, é pra pedir socorro, é pra se sentir abraçada, acolhida. E eu tô no lugar certo. Então, se alguma mãe atípica precisar de apoio, a gente vai deixar o número aqui do WhatsApp, que é uma rede de apoio. Se alguma mãe que estiver assistindo a gente quiser trocar mensagens e ideias com outras mães, está aqui. Tati, a gente sabe que o custo de tudo que o Mikael precisa é muito alto e toda ajuda é bem-vinda. E aí agora, pelo que eu entendi, vocês estão no processo de entrar com uma liminar na justiça para ele poder ter as 40 horas de terapia que ele precisa e os óleos essenciais que vão ajudar no tratamento dele. E com isso, para ajudar na renda familiar, vocês começaram a revender óculos de sol.
Então, eu já sei que você trouxe um pra mim de presente, que eu vou mostrar, e eu vou deixar o Instagram aqui. Deixa eu ver, vamos mostrar aqui. Ai, mas tá muito chique isso! Deixa eu ver, vou até vestir aqui. E aí, qual é o Instagram? É Pequerê_Sunglasses. Ó, gente. Ai, que linda. Pequerê_Sunglasses. Isso. Então, vamos deixar. E aí, a renda desses óculos te ajuda. Sim. Tati, com tudo isso que você passou, o que você diria pra Tati lá do passado, quando você tinha acabado de receber seu diagnóstico da doença de Crohn e não imaginava que se tornaria essa mãe exemplar, batalhadora, incrível? Eu diria para ser forte, persistente, corajosa e com a família, né? Com a base familiar, sempre, sempre. Tati, qual foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe até agora? A maternidade atípica, ela é trabalhosa, mas depois que a gente descobre, né, e dá esse nome para todos os transtornos, é como se fosse uma feridinha que ela vai ficando cada vez menor, porque aí você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, aonde você está fazendo e qual é a prioridade de ser feito tudo isso, que é o Micael. Olha, Tati, obrigada por ter vindo, que eu sei que você adora o programa. Me emocionei com a tua história e é lindo, lindo de ver. Falei isso no começo do programa, quando a gente não estava gravando. Eu conheci teu irmão, o Thiago, na PB Kids aqui, nossa apoiadora do Estado de Jardim, menino sempre com um sorriso no rosto. Vocês dois, não conheço teu outro irmão, mas isso é muito mérito dos teus pais, que devem ser pessoas maravilhosas. É lindo de ver a união de vocês, esse menino maravilhoso, você também. E outra coisa muito importante para falar aqui, eu até falei isso com o Thiago ontem, né? O teu marido, companheiro, é um mega parceiro, porque o que a gente mais vê aqui no programa é quando a mãe tem algum problema, complicação de saúde, um câncer, uma doença, e o filho também, os maridos dão no pé, na grande maioria. Mas o seu marido é um cara muito maravilhoso e eu tenho certeza que você merece muito isso. A família de vocês é muito linda. Thiago, você é uma graça de menino, tá bom? Mesmo assim, dá pra ver no teu sorriso, no teu coração. Tati, queria dar um presente da nossa querida apoiadora da PB Kids pro Micael, seu irmão Thiago, que ama o teu filho, que trabalha na PB Kids, ajudou a escolher, espero que ele goste. Muito obrigada por ajudar nas terapias e muito obrigada por você. Muito carinho e muito amor. Beijo, eu te amo, tia Mariana. Eu queria mais uma vez agradecer sua presença, desejar muito boa sorte para vocês, para essa família tão linda e tão unida. Obrigada. Eu agradeço, desejo sucesso sempre para você, sua filha. Que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, apoiando nós no amor, né, materno, e que Deus abençoe sempre vocês. Obrigada, Tati.